E aí, como vai o relacionamento com seu orientador? Eu escutei muitas coisas sobre relacionamentos com orientadores, desde coisas maravilhosas, onde descrevem orientadores super acolhedores, que estão o tempo todo em todo o processo de pesquisa, até orientadores bem negligentes e que não dão a mínima. E também eu escutei diversos tipos de formas de orientar, alguns considerados como coisas positivas e outros como coisas negativas. Quando um orientando e um orientador se juntam para fazer um trabalho, dois mundos e dois personalidades e dois jeitos de trabalhar muito diferentes também se juntam. Então, o fato de se dar bem ou não se dar bem com o orientador vai ser o resultado de um conjunto de coisas que podem acontecer, tanto pessoais, contextuais, etc. Então, eu gostaria de fazer neste vídeo algumas dicas, recomendações, algumas coisas que eu considero adequado para manter um relacionamento saudável com o seu orientador, inspirado em algumas coisas que eu fiz no doutorado e que deram certos. Então, vamos lá. Uma coisa muito importante que eu recomendo muito para vocês é entender a hierarquia e os papéis de cada um. Você é orientando e ele é orientador. Você está aí para escutar as recomendações, as sugestões, a guia dessa pessoa. Então, entender isso, tratar com respeito ao orientador, entender os papéis de cada um, entender que ele sabe mais, tá? Não necessariamente do tema, porque muitas vezes o orientador não conhece a profundidade do tema e no final você acaba se tornando experto nesse tema da sua pesquisa, mas entender que ele sabe mais de muitas outras coisas, de metodologia, ele sabe muito mais de como é o processo mesmo de fazer pesquisa, porque ele já fez muitas. Então, entender isso e ter muito respeito sobre todo o percurso que ele tem e todo o que ele sabe e todo o que ele pode falar para você, as dicas que pode dar, é uma coisa que eu acho muito importante. Não tratar assim de um jeito de igual, porque realmente existe aí uma hierarquia. Eu sabia que a orientadora não era minha mãe, não era minha amiga, não era minha psicóloga, era uma pessoa que estava aí para cumprir uma função e o final mesmo era o trabalho, era a coisa mais importante que a gente tinha que fazer, uma coisa bem feita, uma coisa metodologicamente correta. Tá, a segunda coisa que eu gostaria de falar para você é o fato de que você, como autor da pesquisa, você como pesquisador, você como pós-graduando, seja de mestrado, doutorado, você tem autonomia da sua pesquisa. Então, às vezes a gente bota muitas expectativas no orientador, pensando que ele vai nos dizer tudo o que a gente tem que fazer, vai nos guiar em cada um dos passos, vai nos solucionar todos os problemas, ele praticamente vai ser a fonte onde vou beber. E não necessariamente isso pode acontecer, porque, embora ele tenha muita experiência, tem coisas que ele não sabe, seja teórica, seja metodológica, seja estatística, sei lá. Então, você precisa mesmo se apropriar da sua pesquisa, dos objetivos da sua pesquisa, das hipóteses da sua pesquisa, das análises da sua pesquisa. Então, orientador, você não é uma coisa que só segue as instruções do orientador. A pesquisa é de você. E também, isso é importante entender, porque ele orienta muitas outras pesquisas. Então, o fato de você achar que ele tem de cabeça, sabe absolutamente todo sobre sua pesquisa, não vai acontecer não, porque ele tem muitas outras que pensar. Então, a responsabilidade total da pesquisa é de você. Você tem que trazer os problemas e também as soluções, tudo. E também, outra coisa importante para mim foi não perder o foco. Ai, não sei como dizer isso. Tá, nas orientações, ir preparados. Eu nunca fui para uma orientação, eu não tinha orientações toda semana, eu marcava orientações quando era necessário e quando a orientadora também tinha tempo. E eu nunca ia para orientação sem uma lista de coisas que eu queria perguntar e uma lista de possíveis soluções. Entende? Então, isso é o fato também de se apropriar da pesquisa. Marcar sempre, estar aí sempre comentando os passos que estão sendo feitos, mas sendo autônomos com a pesquisa e também levando soluções aos problemas. Se você espera realmente que o orientador seja quem solucione isso, vai ser bem difícil, você pode esperar meses. Tá? E aceitar as críticas é outra coisa muito importante para fazer. Por quê? Porque a finalidade do orientador
é avaliar o que você está fazendo, o que você está escrevendo, como você está analisando os dados, como você está discutindo esses dados. Avaliar e constante é uma crítica constante que ele tem que fazer para que seu trabalho melhore, porque dessas críticas, dessas sugestões, você cresce e a pesquisa fica melhor, a pesquisa fica mais metodologicamente correta, mas bem escrita. Então, acontece que às vezes uma pessoa, eu, por exemplo, fiquei, sei lá, um mês escrevendo assim, muito interessada, escrevendo muito, lendo coisas assim, referência, citação, tentei fazer tudo direitinho, enviei para a orientadora e depois o texto voltou com centenas de sugestões. Cara, isso é bom. Por quê? Porque eu vi o meu melhor e agora isso está me dando sugestões para fazer ainda melhor do que eu acho que está legal. Entende? Mas não todo mundo toma isso como uma coisa positiva. Às vezes a pessoa olha aí todas essas recomendações, sugestões e tudo isso e fica triste, fica frustrado, fica chateado. Então, isso não é bom. Você tem que entender que enquanto mais críticas deem para o trabalho de você, dão mais oportunidade para você crescer, melhorar, aprender. Então, a crítica é parte do processo de crescimento e de fazer um melhor pesquisador. Então, aceita as críticas humildemente. E outra coisa que eu também recomendo é nunca ficar quieto. A pesquisa tem muitas etapas, muitas fases, tá? Então, enquanto, por exemplo, você tem que escrever a parte teórica, tem que pensar na parte metodológica, por exemplo, tem que aprender a fazer uma análise que você não sabe fazer, tem que coletar dados, tem muita coisa. E o orientador vai estar aí conhecendo cada um dos passos, seria apropriado, né? Mas, por exemplo, às vezes você envia algumas coisas para o orientador e não necessariamente o retorno é rápido, né? Às vezes demora, e demora muito. Entende? Então, você pode mandar. Regularmente o que eu fazia, eu mandava com tempo, sempre mandava tudo com tempo, tentava não mandar a última hora, porque eu acho desrespeituoso para a pessoa mandar a última hora e exigir. Então, uma pessoa que tem tanta coisa para fazer, tá? E também mandar, esperar aí e focar em outra coisa. Eu não esperava aí que ela respondesse para eu avançar em alguma outra coisa. Enquanto ela, por exemplo, lia o meu artigo que eu escrevi sobre um artigo psicométrico e começava a escrever outra coisa teórica, ou fazia análise de dados, ou estudava estatística, sempre ficava fazendo alguma coisa. Por quê? Porque às vezes o orientador demora em dar o retorno, demora bastante, tá? Repito, porque tem muita coisa também para fazer. E então, ficar assim, parada, só esperando e não aproveitar o tempo para fazer muitas outras coisas, pode prejudicar você, porque o tempo passa e você depois vai ter que estar nas pressas fazendo tudo à última hora, tá? E outra coisa que eu gostaria de recomendar muito para vocês é aceitar o fato de que o orientador é uma pessoa com as próprias coisas positivas, negativas, própria personalidade, próprios interesses, próprio jeito de trabalhar, tá? Que não necessariamente você vai gostar, tá? É como tudo. É um trabalho, você vai conhecer pessoas, não necessariamente você vai gostar dessas pessoas. Pode ser que sim, que você fique apaixonado pela personalidade do orientador, pode ser que não. Mas tudo isso tem que ser administrado de uma maneira que o final, que é fazer um bom trabalho, seja o melhor possível. Você tem que entender que você não vai gostar de todo jeito que ele faça, você não vai gostar necessariamente de tudo que ele fala, e ele não vai gostar necessariamente de você como pessoa, mas precisa sim existir um respeito, um equilíbrio entre o trabalho e ficar de boa. Aí, achar estratégias que a gente possa utilizar para que a pesquisa continue, a pesquisa seja bem feita, você beba o mais que puder da sabedoria da pessoa que está orientando você, tá? Enquanto possível, tá? E você aprenderá a conhecer um pouco mais como é o melhor jeito de levar as coisas com o orientador. Eu acho que cada um tem uma experiência bem individual com o orientador. Tem pessoa que gostou muito, tem pessoa que odiou, tem pessoa que teve muito problema na comunicação, outras pessoas que não, outras pessoas... Isso vai depender muito desses resultados de duas pessoas diferentes que vão se conhecer aí nesse processo de fazer pesquisa. Então aí, vamos lá, tem muita coisa aí para fazer. E essas seriam as minhas dicas. Tchau, tchau!